Quer passar no exame de ordem? Vem estudar com a gente aqui, beleza? E agora, vamos ter magnífica aula da nossa professora Lilian, que vai trabalhar aqui com vocês a parte de ética profissional, matéria de suma importância no seu exame de ordem, responsável pelo seu sucesso. Eu costumo dizer o seguinte, e o Thales vai concordar comigo, a Lilian também, porque todos passaram aqui no exame de ordem. Cara, eu estudei o exame de ordem, na semana, estudei a parte de ética ali, estudando, fui lendo o código de ética. Quando chegou um dia antes da prova, eu fui lá e li umas 3 vezes aquele troço lá. O que chegou na prova lá? Gabaritei tudo, cara, não errei nada. Ganhei todos os pontos. Então, essa matéria, cara, é imperdoável. Se você errar uma questão de ética na sua prova, você vai ficar fora do exame de ordem por causa de uma questão. Se eu errar 2, vai ficar fora de 2. É um presente de Deus. Imagina o seguinte, Deus desceu à terra e falou assim, tadinho dos meus filhos que querem passar no exame de ordem, quero ajudar eles. E deu ética para você, filho. Com uma média de 10 a 12 questões na sua prova lá, então não perca. Aproveite a professora Lilian agora, fiquem com ela, que ela vai arrebentar com vocês. Lilian, agora é com você. Vamos começar agora ética. Como disse o prof. Daniel, se você errar, é bizonho, né? É muito bizonho se você errar esse conteúdo. Tá aí de graça, 12 questões para você gabaritar. É copia e cola texto de lei. Como hoje o examinador vem cobrando? Vai elaborar algumas questões, colocar algumas situações mais práticas para que você raciocine, mas não vai fugir da lei não. Então nós vamos ver hoje um assunto que cai com frequência, que são as infrações e suas respectivas sanções. É decoreba? É decoreba. Não tem jeito. Artigo 34 do Estatuto você tem que conhecer. São 29 incisos. Qual é a dica para esses 29 incisos? Conheça, decore, suspensão e decore exclusão. Aí, censura é o resto, tá? Então, saiba quais são as causas que vão acarretar a sanção de suspensão, bem como a de exclusão, para você se garantir aí na sua prova. Então, quais são as sanções previstas? Nós temos 4. Nós temos a sanção de censura, de multa, de suspensão e de exclusão. A multa, ela é acessória. A censura é aplicada a infrações leves. Nós vamos ter também dentro dessa censura a advertência, que é bem levíssimo. Aí a suspensão é casos mais graves, enquanto a exclusão é gravíssima. Isso é, o advogado para de ser advogado, é retirado dos quadros da OAB. Tá ok? Então vai acompanhando aí o esquema no seu material. Vamos falar então do primeiro. Vamos falar rapidamente da censura. Então, a censura está prevista para as infrações lá do incisos 1 ao 11. 11 não, 12, perdão, do seu estatuto. Então, as infrações do inciso 1 ao 11, 12 da seu estatuto, 11, 14, vai estar lá, tá? Tem mais um ali, ó, que no seu material está faltando um X, que é o 29. Lá no inciso 29, está falando da questão do estagiário. O estagiário, ele é punível com censura quando ele extrapola, né, a sua limitação. O estagiário, cuidado, já apareceu essa questão. O estagiário, ele pode ter alguns atos sozinho, como retirar processos, devolvê-los em cartório, assinar petições de juntada, conforme prevê lá o estatuto, sozinho. Porém, a lei traz uma ressalva. Ele pode sozinho, mas sob responsabilidade do advogado. Então, acaba respingando no advogado também a questão da sanção. Então, dependendo da situação, o advogado vai responder, né, o que o estagiário cometer
E, claro, ele também é punível daí com a censura. Lembrando, aquele estagiário inscrito na OAB, que tem a sua OAB de estagiário. O que mais que vai ser previsto aqui para a censura? Vai ser aplicado também nos casos em que não tiver outro previsto no SED quando violar o Código de Ética e Disciplina, bem como violar o Estatuto da Advocacia e da OAB, e não tiver uma previsão mais grave. Aí sim, vai ser aplicado a censura. Cuidado! A censura, sempre lembrando, as sanções serão aplicadas quando já tiver ocorrido um processo disciplinar, ela poderá se transformar em uma mera advertência. Quando? Quando o advogado tiver as causas atenuantes. O que são as atenuantes? Assim como um crime, que tem as agravantes, tem as atenuantes, aqui na infração também está previsto essas situações de atenuantes ou então agravantes. A agravante, ela vai gerar uma consequência da multa, enquanto a atenuante vai tornar a censura uma mera advertência. 4 casos são essas atenuantes. Primeiro ponto, o advogado cometer a infração no exercício, da sua profissão em defesa das prerrogativas do advogado. Ele se excedeu, estava defendendo os seus direitos. Assunto extremamente importante também, que você tem que conhecer, o artigo 6º do Estatuto, tem que decorar. Ele estava lá defendendo e acabou extrapolando e cometendo alguma infração prevista lá no artigo 34. E aí? Pode ser que ele receba somente uma advertência e não a censura. Bem como outra situação prevista como a atenuante é o exercício proficiente, de cargo da OAB. Bem como também prestar serviços relevantes à advocacia ou à causa pública. Então, na causa humanitária que o advogado lute, ele acaba também extrapolando um pouquinho, cometendo alguma infração. E também é previsto, como uma atenuante, o advogado não ter uma penalidade anterior, podendo então essa censura ser simplesmente tida como uma advertência. Lembra, a censura ela não vai ser publicada, não vai ser pública, diferente das sanções de suspensão e exclusão do advogado. Por quê? A suspensão e exclusão se tornam públicas para evitar prejuízos, tá ok? Para que todos tenham conhecimento que aquele lá não está podendo advogar, ou definitivamente ou temporariamente, ele não pode exercer a profissão de advogado. Aqui não, aqui só vai a censura nos assentamentos do advogado. Enquanto a advertência, nem isso vai ocorrer, não vai para os assentamentos, tá? Então, meramente um ofício é encaminhado, ele leva uma advertência, tá ok? Quando prevista essas questões de atenuante, que o próprio Estatuto já nos traz quais serão consideradas essas atenuantes, tá ok? Então, vamos seguindo ali. Agora, no teu material, a gente vai falar um pouquinho da suspensão. Então, vamos lá falando da suspensão. A suspensão já atrapalha um pouquinho a vida do advogado. Por que atrapalha um pouco a vida do advogado? Este não poderá exercer a advocacia temporariamente. Então, por um período, ele fica impedido de advogar. E qual o período? Varia. Pode ser de 30 dias até 12 meses. Este período vai variar. Quais são os incisos lá do artigo 34? Então, os incisos que são previstos são lá o 17 até o 25. São esses os incisos previstos. Pera lá então, do 17 até o 25. Temos até o 29. Então, leia do 17 até o 29. O 29 você já sabe, já está falando do estagiário. Saiba as situações que se aplicam à suspensão e à exclusão. O restante virá censura. Porque inciso, você já tem tanta coisa para estudar, né? Tem constitucional, tem administrativo, mas não dá para perder ética, tá ok? Então,
tem que decorar. Não tem jeito. Tem que saber, porque aparece e muito. Tá ok? Então, esses são os casos daí de suspensão. Cabe mais uma situação? Com certeza, a questão da reincidência do advogado. Opa, ele já foi punido. Está reincidindo em infrações. Está reincidindo novamente uma causa de censura. Aí sim pode ser aplicada a suspensão ao advogado. Questãozinha também que pode parecer bem interessante aí para a sua prova é a questão deste prazo aqui de 30 até 12 meses. A regra é a suspensão vai perdurar de 30 a 12 meses. Mas nós vamos ter dois incisos aqui no meio que vai poder prolongar esse prazo de 30 ou até 12 meses. Depende da situação, vai ser aplicado. Que situações? Envolve dinheiro, envolve grana. Lembra disso, são duas situações que vão envolver dinheiro. Primeiro ponto, quando o advogado ele é obrigado a prestar contas a seu cliente. Você atuando como advogado, você pode receber poderes para receber valores em nome do seu cliente. E você deve prestar contas a seu cliente do valor recebido por você, o que você está pagando, o que está repassando para o seu cliente. Se o advogado não faz isso, ou quando o advogado não paga as anuidades, multas, ou outro serviço para a OAB depois de notificado, a infração é, após notificado não efetuar o pagamento, aí sim, isso aqui pode perdurar até a data em que o advogado quite a sua dívida, pague a sua anuidade, pague a multa que é devida, corrigido monetariamente. Então, esse prazo ele pode se estender, não precisa ser limitado. Este aqui, então, lembra, este é a regra. Nós temos os incisos que tratam de dinheiro, tá? Então, 21, bem como o inciso 23 vai tratar de dinheiro, vai poder perdurar até que o advogado pague o que ele deve. Tá ok? Vamos falar agora, o próximo esquema aí vai ser a multa. A multa, como eu já falei no início, ela é acessória. O que é o acessório? É aquela regrinha que a gente aprende. O acessório, ele segue o principal. Então, ele vai seguir a sorte do principal. Essa multa, ela será aplicada conforme existir as agravantes. O que vai se levar em consideração de agravar essa infração do advogado ou não? Quando o advogado ele vai extrapolar, ele agiu com dolo, as circunstâncias que levaram ele a cometer tal infração, já ter sido punido, são questões que vão agravar a sanção a ser imposta ao advogado. Ela é imposta cumulativamente. Então, ela vai ser aplicada junto com a censura, bem como com a suspensão. São as duas sanções que ela poderá ser aplicada junta com relação às agravantes. Então, tendo alguma situação agravante, o tribunal verifica se é o caso, vamos aplicar multa ou não, cumulando sempre ou com a censura ou com a suspensão. Por isso que ela é acessória. Ela não vem sozinha. Ela vem junto com essas duas sanções e não vem isoladamente. Tá ok? Então, essas duas situações. E qual vai ser o valor da multa? Vai variar. A multa a ser aplicada vai variar no valor de 1 até 10 anuidades. Cada conselho tem o seu valor da anuidade. Então, o advogado, pagando a multa, vai ser condenado de 1 a 10 anuidade. Tá ok? Então, a multa vem como uma acessória, quando apresentado algumas agravantes. Agora, a gente vai falar daquela sanção que é aplicada a casos graves, gravíssimos, não só grave, mas gravíssimo, é extremo, que vai ser a exclusão do advogado.
quando o advogado vai ser excluído dos quadros da OAB. Quando tiver previstos nos incisos 26 ao 28. É a primeira hipótese. Do inciso 26 ao 28. O que vai tratar nesses incisos? Nós vamos ter 3 questões importantíssimas aqui. Como são situações graves? Quando o advogado faz falsa prova da inscrição para inscrição na OAB. Então, nós temos os requisitos lá do artigo 8º do Estatuto, que tem o que o advogado, o candidato a advogado deve comprovar. Então, no primeiro ponto, nós temos, claro, o que você já está buscando, a sua aprovação no exame de ordem. Tem a idoneidade moral, capacidade civil, apresentar diploma ou certidão de conclusão de curso de que você realmente é bacharel em direito. Vamos supor que o advogado tenha falsificado o seu diploma. Ele nunca cursou a faculdade, estudou muito, passou no exame da ordem, comprou um diploma e conseguiu a sua inscrição. Comprovado que ele fez uma falsa prova de algum dos requisitos para buscar a sua inscrição principal na OAB, vai ser a exclusão, a sanção a ser aplicada. Bem como quando ele deixa de ser inidôneo, quando ele vira, inidôneo. A idoneidade moral é um dos requisitos previstos lá no artigo 8º para que você busque a sua inscrição perante a OAB. Se o advogado não possui mais essa idoneidade moral, pode sim ser aplicada a sanção de exclusão dos quadros da OAB, sem problema nenhum, tá? Quando se deixa de ser inidôneo, quando ele comete o chamado crime infamante. Também é uma situação em que poderá ocorrer a exclusão do advogado. Também está previsto a exclusão com a suspensão aplicada por 3 vezes. Ele já foi 3 vezes suspenso. Aí sim, pode acarretar também a exclusão desse advogado dos quadros da OAB. Sem problema nenhum. Só que é tão grave a situação aqui para excluir o advogado, que o Estatuto também exige que pelo menos 2/3 dos membros do conselho competente dê o seu referendo quanto à exclusão do advogado, que é muito grave. Tirar um advogado, deixar ele, excluir. Você está fora da OAB. Só que, claro, isso vai ser para sempre? A regra é, a exclusão, ela vai retirar o advogado, vai deixar de exercer permanentemente a atividade da advocacia. Enquanto na suspensão é temporariamente, aqui se torna permanente, Então, deixa de ser advogado. Para que ele volte, claro, ele vai ter que provar novamente preencher os requisitos. E o artigo 41 do Estatuto, ele nos dá uma possibilidade. Ele fala que qualquer sanção que tenha sido aplicada ao advogado, ele poderá requerer a reabilitação perante a OAB para retirar, através de um bom comportamento, demonstrando, ele pode retirar aquela mancha, do seu assentamento. Inclusive, não fala nenhuma exceção da exclusão. Então, um advogado pode novamente ingressar nos quadros da ordem? Pode, excluindo, preenche todos os requisitos novamente, pedir sua inscrição. Pode fazer a chamada reabilitação, porque a lei mesmo fala, artigo 41, sendo aplicado qualquer uma das sanções. Então, ele não limita qualquer uma das sanções que forem aplicadas, ele poderá buscar essa reabilitação. Mas também coloca uma ressalva. Caso o advogado tenha cometido algum crime, primeiro será necessária a reabilitação criminal e, posteriormente, ele passará para a reabilitação administrativa perante a OAB. Tá ok? Então, a reabilitação, quando ele comete um crime,
Então, vamos supor aqui no exemplo, crime infamante. O que é um crime infamante? Ele não tem uma tipificação do crime infamante, não é tipificado no Código Penal. O que acontece? O crime infamante é aquele que choca a sociedade, choca a comunidade e acaba respingando na advocacia, acaba manchando a imagem da advocacia. Então, um advogado, se você lê a notícia que o advogado cometeu um roubo, vai ficar meio feio? Vai. O povo já não gosta muito, né? Tem muita gente que já fala mal do advogado. Fala, viu? Tudo bandido. Advogado nenhum vale nada. Tá lá, ó, advogado ladrão, bandido, ele roubou. Isso é, aquele ato daquele advogado está respingando, está manchando a dignidade da profissão, está manchando a classe dos advogados. Por isso se fala de crime infamante, tá? Ele causa uma repercussão muito negativa perante a comunidade, perante a sociedade, e ele vai acabar manchando, denegrindo a imagem da advocacia. Se ele comete o crime de roubo, vai responder criminalmente por isso? Vai, com certeza absoluta. Então, ele vai responder um processo, tá? Ele cometeu crime infamante, causa uma repercussão extremamente negativa, está todo mundo falando que advogado não vale nada, é tudo bandido. Então, ele pode sim ser responsabilizado, responder a um processo disciplinar perante a OAB. Ok, mas ele também vai responder a um processo criminal pelo crime de roubo. Depois que ele tiver a sua reabilitação criminal, aí sim ele pode, se ele for, né, tiver a sanção de exclusão após todo o processo, é dado aqui ao advogado, claro, o seu direito, né, de ampla defesa, de produzir a sua defesa, ele é notificado, produz provas que achar necessária. Então, condenado por um crime, primeiro a reabilitação criminal, para depois a administrativa. E o artigo 41 fala, qualquer sanção que tenha sido aplicada ao advogado, ele poderá buscar a sua reabilitação, passado 1 ano. Então, tem o prazo aí de 1 ano para posteriormente vir buscar a sua reabilitação. Tá ok? Então, visto aí esses pontos principais, tá aí esse esquema aí para você guardar, para dar aquela última lida, última olhada aí na sua prova, na hora da prova, tá? Faça que nem o prof. Daniel falou, um dia antes, dá uma lida ali na lei, né? Veja, dá uma lida, para ficar com tudo fresco. Chega lá, gabarita, tá ok? Mas vamos dar uma olhada agora e trabalhar o conteúdo, comentar as questões da infração, como a banca vem cobrando esse assunto que vem sendo recorrente em todos os exames de ordem, tá ok? Falha às vezes um ou outro, mas é direto, sempre está caindo infração. Às vezes pedindo qual a sanção aplicada, às vezes só falando da questão de infração, tá ok? Então vamos comentando e nisso a gente já vai trabalhando o nosso conteúdo também, tá? Então me acompanha aí na sua primeira questão. Fala ali que determinado advogado, valendo-se dos poderes para receber que lhe foram outorgados pelo autor de certa demanda, promove o levantamento da quantia depositada pelo réu e não presta contas a seu cliente, apropriando-se dos valores recebidos. Esse tema é recorrente nos exames de ordem. Para a OAB, para a classe da advocacia, é gravíssimo o advogado receber dinheiro e embolsar, não repassar o que é devido ao seu cliente. Então, por exemplo, né, eu vou lá defender o Thales naquele processo contra o Daniel, recebe os 2 milhões, né, que o Daniel vai ter que pagar, e daí a gente combinou 20%, eu dou uma embolsada ali, né, uns 50 mil, mais ou menos, né, um pouquinho a mais, uns 50 mil a mais desses que eu deveria devolver para ele. E aí, falou, ó, Thales, é o seguinte, só deu 1 milhão. 1 milhão, daí descontando aqui da minha parte, está aí o que é devido para você. Daí fala, não, mas me presta contas do que você realmente recebeu. Eu quero ver, preste contas detalhadamente. Não vou prestar contas nenhuma e que se dane você, tá? Isso é gravíssimo, tá ok? Então, por isso mesmo, frequentemente, a banca vem cobrando nos exames de ordem a questão de receber valores, principalmente pela má fama que nós advogados temos, infelizmente, tá? Por alguns colegas, por alguns atos, acaba ficando manchada a classe inteira. Então,
é o meu dever prestar contas ao meu cliente do que eu realmente tenha recebido. Então, eu embolsei ali muito dinheiro a mais. Eu deveria receber uma quantia, recebi muito mais, tá ok? Não fiquei feliz ali com os meus, 20% dos 2 milhões e embolsei um pouco mais. Meu olho cresceu. Então, isso é gravíssimo, tá? Devo prestar contas. E, claro, se eu não repassar, até que eu repasse, por exemplo, para o Thales, o que eu recebi indevidamente corrigido, tá? Pode ser aplicada a questão da suspensão até que eu pague. Então, eu posso ficar muito tempo suspensa se eu não devolver o que é devido para ele. Ficar somente com o que a gente combinou e não repassar para ele o que é de direito dele. Então, aqui na questão, falou, ele não prestou contas. A questão não falou se ele pegou ou não pegou dinheiro, mas não prestou contas a seu cliente. Por tal infração disciplinar, qual a sanção prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB? Letra A. Censura, com possibilidade de conversão em advertência, caso o advogado infrator preste contas a seu cliente antes do fim do processo disciplinar instaurado na OAB. É censura? Não, não é caso de censura. Então, já deleta. Mais uma vez repetindo a dica, decore o que é suspensão e o que é exclusão. O resto é tudo censura. B. Suspensão pelo prazo de 30 a 12 meses, perdurando a suspensão até que o advogado satisfaça integralmente a dívida? Com certeza. Então, se eu não prestei contas, tá? Aí o Thales vem falando, eu descobri que, na verdade, foram 2 milhões a condenação, Daniel realmente pagou os 2 milhões, o prof. Daniel tá bem, né? Tá milionário, já pagou a indenização de 2 milhões, tá? Ele descobriu, fez prestar contas. Até eu devolver para o Thales o que eu peguei indevidamente, o que eu recebi por ele indevidamente, eu fico suspensa. Não posso advogar. Mais um detalhe com essa questão de advogar. Se eu estou suspensa, eu não posso advogar naquele período que eu fui condenado. E se eu continuo advogando? Se eu continuo exercendo? Lembra que a atividade privativa do advogado, inclusive a consultoria jurídica. Então, se eu continuar exercendo qualquer atividade privativa da advocacia, eu estou cometendo mais uma infração? Com certeza. Inciso 1º, lá do artigo 34 do Estatuto, fala que se eu exerço atividade impedida de fazer, eu estou cometendo uma infração. Aí é punível com a censura, tá ok? A letra C fala que a suspensão pelo prazo máximo de 30 dias, tá? A questão nunca vai te colocar pelo prazo de 30 dias, pelo máximo de 12 meses. A regra é de 30 a 12 meses. Depende de cada situação para ser aplicado o período, tá ok? E a E fala da exclusão. Não, ainda não é o caso de exclusão, tá? Caso de exclusão, são aqueles mais graves. Crime infamante, inidôneo, tá? Perdeu a idoneidade moral, não tem, fez falsa prova daqueles requisitos para a sua inscrição na OAB, ou quando ele foi punido 3 vezes, reincidência em 3 vezes na suspensão. Aí sim, poderia ser cabível a exclusão, sempre com referendo de 2/3 do membro do conselho competente, tá ok? Cuidado com mais uma questão de conselho competente. Lá no processo disciplinar, diferente do que a gente pensa, o conselho então vai ser o da inscrição principal. Aonde vai se processar um processo disciplinar, a competência será da onde foi cometida a infração. Cuidado. Então, perante o conselho, aonde foi cometida a infração, e não aonde eu tenho a minha inscrição principal, tá ok? Então, vamos ali para a questão de número 2. O advogado Antônio é convocado para prestar depoimento como testemunha em ação em que um dos seus clientes é parte. Inquirido pelo magistrado, passa a tecer considerações sobre fatos apresentados pelo seu cliente durante as consultas profissionais, mesmo sobre estratégias que havia sugerido para a defesa de seu cliente. Não omitiu quaisquer informações. Posteriormente à audiência, foi notificado da abertura de processo disciplinar pelo depoimento prestado. Em relação ao caso acima, com base nas normas estatutárias, é correto afirmar. Então, primeiro ponto, o advogado está violando o sigilo profissional. A. No caso em tela, houve justa causa, capaz de permitir
a revelação dos dados sigilosos. Não houve justa causa. O que é a justa causa? Artigo 25 do Código de Ética e Disciplina coloca quais serão as justificativas, o que vai justificar o advogado cumprir com o seu direito dever de sigilo profissional. Então, a minha obrigação como advogada é, o cliente entrou no meu escritório, o que ele me conta ali, fica ali. Está resguardado ali. Eu não posso sair contando para todo mundo, não posso nem contar para familiares, ninguém. É sigiloso. É que nem confissão. Quando vai fazer uma confissão lá para o padre, o que acontece? O padre não pode falar. Médico também não fala. Advogado também não. Nós também temos a obrigação desse sigilo profissional. E não pode ser quebrado, inclusive judicialmente, como é o caso aqui. Não é justa causa. Se fosse justa causa, o comando da questão ia te deixar muito claro. Então, por exemplo, uma questão que poderia quebrar é a grave ameaça à vida, ou até para a própria defesa do advogado. Então, teríamos que ter uma causa muito forte, e a questão ia te deixar muito claro, o comando da questão ia deixar claro que seria uma situação que poderia justificar o rompimento desse sigilo profissional. Mas o comando da questão não te trouxe isso. Simplesmente falou que ele foi lá, o juiz pediu e ele contou tudo. Contou até a estratégia que ele tinha para defender o cliente dele. Tá? Então, aqui não tem nenhum motivo justificável. Dá uma olhadinha. Artigo 25 do Código de Ética e Disciplina vai tratar dessa situação. Quais são as causas, né, que vão justificar a quebra do sigilo profissional? B. Inquirido pelo magistrado, o advogado não pode se escusar de depor e prestar informações. O advogado, ele não pode faltar na audiência. Então, a partir do momento que eu sou intimada para prestar, né, algum depoimento como testemunha, eu não posso me isentar da audiência. Então, como o advogado, ele está certo, ele tem que ir na audiência? Tem que ir na audiência. Mas quando chegar lá e for inquirido, ele pode se resguardar no direito do sigilo profissional de não falar nada. Está amparado pela lei? Com certeza, está amparado pela lei. Mas ele não pode deixar de faltar à audiência. Tá? O advogado vai até a audiência e pode se recusar, com base num direito seu, previsto em lei, de resguardar o sigilo profissional. C. A quebra do sigilo profissional, ainda que judicialmente, como no caso, é infração disciplinar. Com certeza, a regra é a quebra do sigilo profissional, mesmo quando você é intimado, que dá uma situação que você pensa, não tem como sair. Testemunha não pode mentir, não é verdade? Essa é a regra geral. A testemunha não pode mentir, nem pode se omitir de contar o que ela realmente presenciou, o que ela vivenciou. Mas o advogado, com resguardo do sigilo profissional, está proibido, ele é proibido de ir lá e prestar depoimento, a não ser que tivesse uma justificativa plausível muito forte, uma justa causa para tal. E D, o sigilo profissional é uma faculdade do advogado, não é faculdade do advogado, é dever. Eu não posso pensar se eu quero ou não quero, vou decidir se eu vou ou não vou. É meu dever cumprir com o sigilo profissional. Tá ok? Então, vamos lá para a questão de número 3. Lá vem o mévio. O mévio, que é advogado recém-formado, com dificuldade de iniciar sua atividade profissional, propõe a colegas de bairro e de escola a participação percentual nos honorários dos clientes que receber para consulta ou que pretenda ajuizar ações. Consoante as normas aplicáveis, assinale a alternativa correta em relação à conduta de mévio. A. Caracteriza agenciamento de causas com participação nos honorários. Perfeito. Artigo 34, inciso 3º. Não posso ficar fazendo agenciamento. Isso é, usar de intermediários para angariar clientes. Ó, te pago uma porcentagem se você me trouxer cliente para cá. Não posso, tá? Isso é vedado, é uma prática proibida e comete a infração disciplinar o advogado. E nem é possível, como fala ali na B, desde que conste em contrato, que poderia levar a uma confusão. Ah, eu tenho a liberdade de contratar, mas espera lá, eu não posso estabelecer em um contrato algo que é proibido em lei.
Fala no C ali, o agenciamento de cliente, ela é admitido em situações peculiares como essa, em nenhuma. Não importa se o advogado está começando, está em dificuldade, o que está acontecendo. Não é permitido, é vedado, é proibido. E D, desde que os serviços advocatícios sejam prestados por mévio, inexiste infração disciplinar. Claro, existiu, caracterizou uma infração. Artigo 34, inciso 3º do Estatuto. Vamos lá para 4. O juvenal, que é estagiário regularmente inscrito nos quadros da OAB, em processo no qual se encontra indicado como tal, retira do cartório os autos do processo, deixando de devolvê-lo no prazo legal. Infração? Com certeza. Regularmente intimado, mantém a sua inércia. Em termos disciplinares, é correto afirmar que a. O estagiário não sofre sanções disciplinares? Sofre. Como a gente já viu, lá no inciso 29 do artigo 34, vai sim sofrer sanções de censura, porque ele excedeu a sua habilitação, tá? Então, está errado porque diz que não sofre, porque pode sofrer sim. B. O advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções neste caso? Com certeza absoluta. Eu sou responsável pelo estagiário. Ele cometeu essa falha, eu vou ser punida, tá? Não vou retirar processos e vou responder a um processo disciplinar. C. Não há diferença na atuação do estagiário e do advogado para efeitos de sanções disciplinares. Há diferença sim. Cada um vai ser de uma maneira. D. No caso em tela, não haverá qualquer sanção, nem ao advogado, nem ao estagiário. Vai, como a gente já viu, claro, ele cometeu uma infração, então é claro que haverá uma sanção após o regular processo disciplinar. Tá ok? Questão 5. O Heitor, advogado regularmente inscrito na OAB, é surpreendido com a notícia de que seu ex-adverso havia sido suspenso em processo disciplinar. Opa, ele foi suspenso, ele está impedido temporariamente de exercer a advocacia. Mas que não havia devolvido os documentos oficiais nem comunicado a punição ao juiz dirigente do processo. Em relação à atuação profissional de suspenso das atividades, à luz do Estatuto, é correto afirmar que a. Caracteriza infração disciplinar? Com certeza. Artigo 34, que a gente já falou. Se eu estou suspensa, eu não posso exercer a advocacia. Exerci a advocacia, não avisei, continuei trabalhando como advogada, vou ser, sim, punida por isso. Sanção? Censura. 34, inciso 1. Aí fala que constitui mera irregularidade. Se é infração, não vai constituir uma mera irregularidade. Viola o sigilo profissional? Não, não é situação. E nem vai gerar a exclusão da OAB, como fala lá na letra A, D. Questão número 6. Dentre as sanções cabíveis no processo disciplinar realizado pela OAB no concernente aos advogados, estão a censura, suspensão, exclusão e a multa. Dentre as circunstâncias atenuantes para aplicação do ato sancionatório, encontra-se, consoante o Estatuto, letra A, o exercício assíduo e proeficiente em mandato realizado na OAB, com certeza, é uma atenuante. B. Ser reincidente em faltas da mesma natureza? Não, aí não é atenuante, aí já é uma agravante. C. Prestação de serviços à advocacia, mesmo irrelevantes? Não, deverá ser relevantes. Serviços à advocacia ou à causa pública relevantes para ser uma causa de atenuante. E ter sido ato cometido contra outro integrante da carreira jurídica. A gente viu, não era uma dessas 4, né? Não pode ser nenhuma. Então, corretíssima ali, a alternativa A. Vamos para 7. O Esculápio, que é advogado inscrito há longos anos na OAB, após aprovação em exame de ordem, é surpreendido com a notícia de que o advogado Sófocles, do qual atua no seu escritório em algumas causas, for entrevistado por jornalista profissional, tendo afirmado ser usuário habitual de drogas. A entrevista foi divulgada amplamente. Após conversas reservadas entre os advogados, os termos da entrevista são confirmados, bem como o vício portado. Não há acordo
quanto ao eventual tratamento de saúde, afirmando o advogado Sófocles que continuaria a praticar os atos referidos. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, é correto afirmar que, então, o advogado aqui em questão, ele está trazendo uma situação em que ele tem uma conduta que é incompatível com a advocacia. Conduta incompatível com a advocacia é uma infração. Então, o uso habitual de drogas, a embriaguez habitual, quando já é um alcoólatra, tá? É conduta incompatível, bem como, né, os jogos de azar, jogar constantemente jogos de azar que sejam proibidos na legislação, tá ok? A incontinência pública, quando o advogado é um mal educado, ele está fora de todas as regras sociais do admitível, tá? Aí vai ser uma conduta incompatível com a advocacia. Vamos então às alternativas? Fala lá na letra A que não há penalidade prevista. Já falamos. Se é uma infração? Uma vez que se trata de questão circunscrita à saúde pública. Não. Claro, é uma situação de saúde pública o vício? Com certeza, tá? Mas se torna incompatível com a advocacia. Então, nesse período, enquanto ele está nesse vício, é incompatível que ele continue exercendo a nobre profissão de advogado. B. O advogado pode ser excluído dos quadros OAB? Não, não é caso de exclusão. É uma situação grave, a conduta incompatível? É, mas não chega a ser um caso de exclusão. Então, nós vimos que a exclusão são situações extremamente graves, a falta de idoneidade, o crime infamante e a falsa prova. São situações bem mais graves. Não a questão de vício, então, não é prevista a exclusão. C. A sanção disciplinar se aplica a eventual uso de drogas? Não, não é eventual. A lei fala que deve ser habitual. Então, eventualidade, se você depois passa no exame da ordem, né? Quando sai a tua inscrição, você sai e toma um porre, bebe todas. Você está embriagado? Está. Mas não é algo constante. É algo que é eventual, não é habitual. É uma situação totalmente, né, fora do comum. Habitualmente você não faz, né, o uso, você não tem o vício, não tem a embriaguez constante. Portanto, não. E D, no caso em tela, a sanção disciplinar aplicável, com certeza. Pode aparecer, aparece muito essa situação. Só falar que há uma sanção aplicável, que é uma infração, não é uma infração, como a gente já viu nas demais questões que trabalhamos. Aqui, qual seria a sanção aplicável? Você ter uma conduta incompatível. Cuidado, conduta incompatível é uma coisa, falta de idoneidade moral é outra. Aqui vai ser aplicada a suspensão. Então, o advogado ele poderá ser suspenso, tá ok? Essa que é a pena prevista no Estatuto. Vamos então agora para a nossa última questão, a questão de número 8. O Mévio, advogado de longa data, pretendendo despachar uma petição em processo judicial em curso perante a comarca Y, é surpreendido com o aviso afixado na porta do cartório de que o magistrado somente receberia para despacho petições que reputasse urgentes, devendo o advogado dirigir-se ao assessor principal do juiz para uma prévia triagem quanto ao assunto em debate. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que essa última questão, nós estamos tratando de um outro tema que é constantemente abordado nos exames de ordem, direito dos advogados, lá do artigo 6º do Estatuto. Constantemente nós vemos os direitos dos advogados. Tem que saber? É a decoreba? É. Não tem jeito. Estatuto, regulamento, código de ética é uma decoreba e você tem que ler. Você tem que conhecer. É 12 questões. Não dá para perder nenhuma. Então, vamos lá. Letra A. Organização do serviço do cartório é competência do juiz? Primeiro ponto, claro que é. O juiz ele vai ver o que ele faz, o que ele faz fazer melhor para poder andar o trabalho dele. Que pode estabelecer padrões de atendimento dos advogados. Não, ele não pode. Ele pode organizar o cartório, tá? Como vai ser o serviço, ok. Mas ele não pode estabelecer padrões para atendimento do advogado. B.
A triagem realizada por assessor do juiz permite melhor eficiência no desempenho da atividade judicial e não colide com as normas estatutárias. Pode até, como fala aqui, melhorar o desempenho, a eficiência, mas vai colidir sim com o estatuto. Então, errada. C. O advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado no seu gabinete para despachar petições sem prévio agendamento? Com certeza. Então, a qualquer momento, essa é a alternativa correta. Então, a qualquer momento, você pode entrar no gabinete do juiz sem horário marcado. Pode, para falar com ele, sem problema nenhum. É um direito do advogado, tá ok? Não pode ser impedido. O advogado ele tem acesso livre ao gabinete do juiz, às salas de audiência. É um direito garantido a nós advogados. E a última alternativa fala que a duração razoável do processo é princípio que se permite a triagem dos atos dos advogados e o exercício de seus direitos estatutários. Não se admite, vai contra lei, vai contra a norma estatutária. Tá ok? Então, atente aí para a questão das infrações, artigo 34, tá lá todos os incisos, o que é considerado uma infração. Se ferir, violar Código de Ética e Disciplina ou o Estatuto, lembrando, aplicado à censura, tá? Conheço essas sanções. E, mais uma vez, vou relembrar para você, já está até chato, né? Decora suspensão e decora exclusão. O resto é censura. Assim você não perde questão de jeito nenhum, tá ok? Nos vemos aí numa próxima. Um grande abraço, bons estudos para vocês.